dinheiro virtual que pode ser trocado por moeda de qualquer parte do mundo e geralmente tem um alto valor monetário. Embora ainda não regulada por nenhuma instituição financeira, ela tem atraído a atenção de muitos especialistas em investimento. O mercado de negócios de hoje fala dela, a criptomoeda, um ativo que tem ganhado cada vez mais espaço nas transações financeiras. O que é a criptomoeda? Que moeda é essa? A criptomoeda, na verdade, são várias moedas, né? O criptomoeda é um dinheiro virtual baseado em criptografia. Então, cada criptomoeda tem o seu paper, que a gente chama, onde está definido como é que ela funciona e se ela tem alguma finalidade além da finalidade de troca de bem de consumo ou serviço por valor monetário. O primeiro entendimento que deve ser ressaltado é os que entendem que isso é uma moeda regulamentada, e se for regulamentada, então, na base legal, elas teriam que ter um aval do mercado financeiro, dos agentes que estabelecem as suas normas em cada um dos países, e aqueles que defendem que não é exatamente uma moeda como conhecemos, mas é um bem com valor econômico, então alguns o qualificam como ativo financeiro, como acontece na própria Secretaria da Receita Federal do Brasil e em outros países, qualificam como ativo financeiro. Então, quando você faz uma transação com esse ativo financeiro chamado criptomoeda, então você está fazendo um contrato entre duas partes que têm liberdade de realizá-lo. Então, seria legal tanto numa como noutra hipótese. E como é que surge essa moeda virtual? E como é que ela vem para o Brasil? Como é que foi esse movimento? Na verdade, ele é um movimento antigo, um movimento punk da década de 80 e tudo, mas que foi fundado mesmo em 2008, com o protocolo de Satoshi Nakamoto, quando teve a crise, a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então ele percebe a fragilidade do sistema bancário, ser regido por um governo, e cria a primeira blockchain, a primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin, para ser um substituto sem a intervenção do governo para poder atender toda a população do mundo. Ainda é um mercado novo aqui para nós brasileiros? Sim, para o Brasil é um mercado relativamente novo. Eu acho que aqui, embora a gente já tenha notícias de players trocando moedas aqui desde 2012, 2014, eu diria que foi a partir de 2016 que teve um interesse maior. A gente vê crescendo e aparecendo mais concorrentes, mais empresas trabalhando e explorando esse mercado. O Bitcoin ele foi criado com o propósito de dinheiro. Tanto que o nome do protocolo que o inventor deu foi Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, Sistema Eletrônico de Dinheiro ponta a ponta. E com todo esse passar do tempo, essa tecnologia foi muito bem adotada. E com isso a gente tivemos um grande número de usuários utilizando essa tecnologia, o que não foi previamente esperado pelo Satoshi Nakamoto. Então, o que aconteceu? Tivemos várias pessoas utilizando uma rede que ainda não foi escalonada para milhares e milhares e milhares de pessoas. Então acabou o Bitcoin se tornando um ativo. Mas por que um ativo? Porque as transações se tornaram muito difíceis de serem feitas pelo fato da alta taxa. Porque a taxa corresponde ao número de pessoas que utilizam, entende? Pois os blocos são gerados de 10 em 10 minutos e nesses blocos contém informações de transações. Ou seja, quanto mais transações eu tiver, mais blocos eu vou ter, e esses blocos eles são limitados com 1 megabyte, e as pessoas que pagam a melhor taxa, elas ficam em primeiro. Então essa taxa ela foi crescendo e acabou que ficou inviável fazer transações de pagamento com Bitcoin. Então ele acabou sendo um ativo, mas a ideia do Bitcoin inicial foi Bitcoin ser um dinheiro. Então hoje a gente tem várias e várias criptomoedas que pegam essa essência. E um mercado que não tem só uma moeda, né? Bitcoin foi a primeira e é talvez a mais conhecida, mas mais ou menos quantas criptomoedas a gente tem no mercado hoje, em média? Hoje, em média, mais ou menos 1.600 criptomoedas. Com valores diferentes? Com valores diferentes, de frações de centavos até o Bitcoin, que está valendo, no dia de hoje, $10.000, mais ou menos. O Bitcoin, que valia 5 centavos de dólar em 2009, fechou 2017 custando mais de $13.000, com valorização anual de 1.280%. Como é que você vê essa variação do mercado para vocês que estão trabalhando na área de corretagem? Essa variação para a gente não surpreende muito,
E a gente também não trabalha com toda moeda que sai. A gente tem um propósito aqui, a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente analisa o fundamento da moeda, que para a gente é o mais importante, porque a moeda não pode ser simplesmente só moeda, ela tem que ter um projeto por trás disso, que é o que de fato traz valor e atribui valor à criptomoeda. Então a gente faz essa pesquisa das melhores moedas, do que a moeda tem a oferecer para o mercado e como ela vai fazer, qual a mudança que ela tem para fazer na humanidade, e a gente vê se é legal implementar no nosso sistema, na Alcoin ou não. Muitas pessoas estão muito entusiasmadas a respeito disso, da possibilidade de, primeiro, achar que a moeda real vai deixar de existir, a gente não vai precisar mais de emitir moeda, não vai precisar mais de ter um banco central que controla isso e, portanto, todas as moedas vão ser virtuais. Eu sou um pouco crítico a esse respeito, a gente precisa de ter um regulador do montante de moeda na economia, senão gera muita inflação. Aqui em Belo Horizonte, vocês são a primeira corretora de criptomoedas, né? Vocês estão desbravando aí esse mercado aqui em Belo Horizonte. Primeiro, por que Belo Horizonte? E qual que é o conceito geral, assim, como é que vocês funcionam? O que a empresa de vocês propõe? Olha, escolhemos Belo Horizonte porque a maioria dos sócios são mineiros. De início, no primeiro contato, a gente resolveu lançar em Maryland. Só que tínhamos 4 mineiros e uma pessoa, um sócio que morava nos Estados Unidos. Então, por dificuldades de barreiras de continentes, decidimos fazer aqui no Brasil, pelo fato de todos os sócios estarem aqui, e ter uma facilidade maior de adaptação no mercado. Então, a gente resolveu sentir o mercado brasileiro, a gente quis trazer para o mercado brasileiro um perfil de empresa diferente desse nicho, que é uma empresa num perfil educador. A gente sentia muito falta porque é um mercado muito novo, as pessoas estão começando a conhecer agora. A gente fundou vendo que o mercado brasileiro é muito escasso de informação e apesar que assim, a gente tem vários sites e blogs falando sobre Bitcoin e criptomoedas, a maioria deles traz a notícia 2, 3 dias depois que o fato aconteceu. E para um mercado com a oscilação tão rápida, esse atraso de informação é muito grande. Então a gente precisava de um portal que estivesse sendo alimentado diariamente, várias vezes ao dia, com o conteúdo do que está acontecendo no mundo, porque tudo que está acontecendo no mundo influencia nas criptomoedas. Além das informações no site, vocês também trabalham com cursos, consultoria? Exato, a gente montou, já teve algumas turmas de workshop, palestras e estamos dando consultoria também individual e consultoria para a empresa também. Quem que é o investidor? Quem que é essa pessoa? Qual que é o perfil do investidor em criptomoeda? Nesse mercado de criptomoeda não tem como eu te definir, o investidor é padrão X. Por que eu falo isso? A criptomoeda ela abrange qualquer classe social, pelo fato de você poder comprar qualquer valor. Se você quiser comprar... E fração, né? Exatamente, você pode comprar uma fração de uma moeda. Vou utilizar o Bitcoin como exemplo, o Bitcoin hoje está na faixa de 36 mil. Se você quiser comprar R$360 de Bitcoin, você consegue, que é 1% da moeda. Então, é muito elástico esse valor, é muito fácil das pessoas comprarem, é só entrar na plataforma da Alcoin, fazer o cadastro, depositar, temos o atendimento. Então, é bem simples fazer a compra e qualquer pessoa pode fazer essa compra. E por que a valorização é tão grande dessa moeda, né, pelo menos do Bitcoin? Por que essa valorização é tão grande e a variação também é muito maior do que o mercado tradicional? O mercado tradicional, para você entrar nele, você precisa de muito... a sua ação precisa estar listada numa bolsa de valores. Aquela bolsa de valores tem uma regulamentação governamental por cima dela. O Conselho Imobiliário de Valores também está regulamentando aquilo ali. Você precisa de toda uma identificação. São muito mais regras para serem seguidas para você estar investindo numa ação tradicional. E normalmente ela está limitada àquele país e algumas corretoras que trabalham com bolsas de outros países. Então é muito mais difícil para mim hoje chegar e comprar uma ação de uma bolsa de Tóquio ou na China do que eu comprar uma ação numa bolsa brasileira, aqui no caso da Bovespa. Com a criptomoeda isso não precisa. Eu posso investir em criptomoeda de qualquer lugar do mundo, direto pela internet, e acompanhar a oscilação dela. E a oscilação dela é alta justamente porque ela está espalhada pelo mundo inteiro, não tem um órgão central que regulamenta, então ela está 100% suscetível ao mercado. É um ativo financeiro disponível, mas com um risco muito alto. Ganha-se muito dinheiro, mas também se perde muito dinheiro. Como que essa tecnologia, essa moeda virtual, impacta o mercado de ações, por exemplo? É um concorrente muito maior e talvez isso assuste um pouco?
Não, a questão é que como o mercado de criptomoedas, a gente está ainda naquela fase de adoção de pessoas, a gente não tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando com a cripto. Se você pegar o mercado tradicional e comparar com o mercado de criptomoedas, nós temos de fato uma grande diferença. Isso não assusta nem um pouco as pessoas que estão em criptomoedas, porque a gente não fica no mercado focado em comparação com a bolsa. Igual eu te falei, todos estão no mercado, muitos pela tecnologia, o que a criptomoeda tem de oferecer para o futuro. Isso é algo bem interessante. Agora, o mercado de investimento, o mercado de bolsa, já é um mercado mais sólido, mais concreto, que existe há muito tempo. E a criptomoeda agora está começando, tem pouco tempo. Então, a gente tem ainda poucas pessoas comparado com o mercado tradicional. E em meio a riscos e vantagens, está a discussão sobre a regulação desse ativo financeiro. E é sobre isso que a gente conversa no próximo bloco.